A quimbanda brasileira não é uma expressão religiosa pacífica e misericordiosa. Apesar de estarmos sob a pressão de correntes crísticas que condicionam Exu e Pombagira ao cumprimento de tábuas morais e éticas, a verdadeira essência desses espíritos está muito além desse acorrentamento temporal. Não precisamos nos aprofundar nas sepulturas do tempo para constatarmos que o próprio nome Exu foi absorvido como título, grau, por tais espíritos pelo fato dos mesmos agirem de forma similar à deidade Yorubá Exu. Ele joga sal no molho, ele procura briga com alguém e encontra o que fazer. Se Exu quiser, ele entra em um país à força. Ele olha calmamente derrubarem pimenta na vagina de sua sogra. Ele faz que a mulher do rei não cubra a nudez do corpo. Ele bate na mulher do rei com um porrete. Ele faz o direito entortar. Saudações a todos. Meu nome é Alan Trindade. Esse é o Resenha Oculta. E hoje nós vamos falar sobre Práticas de Quimbanda, volume 1. Esse livro foi escrito por Danilo Copini, contém 176 páginas divididas em 4 capítulos e foi publicado no ano de 2019 pela editora Via Sestra. A gente viu aí nessa introdução, né, um parágrafo escrito pelo Copini, já na introdução do livro, e alguns itãs referentes ao comportamento de Exu, né, do Exu Orixá, né, que é então a referência, né, nominal, digamos assim, que foi absorvida por essas entidades, né, por esses Exus, que são então os espíritos dos mortos, que aqui se manifestam no Brasil, né, e absorvem o nome dessa divindade, né, que é Exu, para usarem para definirem a si próprios, né, justamente por causa dessa relação comportamental, né, essa similaridade que é encontrada entre essa divindade, né, que é uma divindade amoral, né, que rompe barreiras, que está sempre rompendo ali os padrões estabelecidos, porque nada pode prender Exu, né, visto que é uma força primordial que está aí desde a criação do universo, né, e essas entidades então absorvem essa alcunha, né, justamente por essa similaridade de comportamento. Então, tal como o Exu, a divindade, essas almas, né, esses Exus que são os nossos ancestrais, esses espíritos dos mortos, eles têm essa característica subversiva, né? Eles agem em contrariedade às regras morais e éticas estabelecidas pela sociedade, pela religião dominante e tudo mais, quando eles querem, né? Porque são forças arredias, né? São forças que agem de acordo com o próprio pensamento e lei. E isso é uma coisa que eu lembro que quando eu era criança, né? E olha que eu nem sou tão velho assim, era uma coisa muito comum, né, de ser dita nos terreiros que a minha mãe levava, do que eu ouvia, né, dos mais velhos e etc, né, de que Exu era isso, né, Exu era uma força potente, potencialmente perigosa, mas também benevolente quando queria e etc, capaz de abrir ou destruir os caminhos de uma pessoa. Toda essa dualidade, né, sempre muito presente no discurso dos mais velhos quando se falava de Exu. Então Exu era sempre querido e temido, né? Com o passar do tempo, eu pude observar que isso foi mudando. E é uma coisa que a gente vê muito frequentemente hoje em dia, que é esse discurso que tenta colocar Exu numa espécie de amarra moral, né? Que é o que o pessoal costuma dizer que é o branqueamento da religião, né? Então esse povo aí de certas linhagens religiosas, né, vem cristianizando cada vez mais essa força, ou tentando, né,
e tentando impor essa ideia de que Exu só é Exu se tiver enquadrado no conceito deles, né? Naquilo que eles dizem ser Exu. E Exu, desde o orixá até essas entidades que a gente vê que se manifestam aqui, jamais vai poder ser preso em qualquer coisa que seja. Quanto mais em amarras cristãs, né? Então esse livro aqui do Danilo, né, ele vem também como mais um elemento, né, de contraponto a essas ideias cristitas, né, essas ideias moralistas, essas ideias toscas até em certo sentido, que tentam reduzir a força e o poder dessas entidades a aquilo que eles consideram correto ou moral, né? Então aqui a gente chega no primeiro capítulo, que é Et maledico ei sanguinis, feitiços de ataque espiritual. E aí o Danilo ele vem falando justamente isso, né, sobre essa questão da natureza subversiva de Exu, né? E que o grande acorrentamento que existe na mente das pessoas, né, é essa questão da ideia, né, que ficou muito comum e propagada aí nos últimos tempos, dessa coisa da lei do retorno, né? Então a lei do retorno, né, e aí ele vai estabelecer aqui uma diferença entre a lei do retorno e lei da causa e efeito, né? Porque lembrando que esse aqui é um livro que vai falar sobre feitiços de ataque, né? Sobre magia negra na seu sentido literal, né? Aquilo que é feito para enfeitiçar e atacar o outro, né? E o grande acorrentamento então na mente das pessoas, né, de muitos daqueles que se dizem feiticeiros e bruxos hoje em dia, né, é essa influência dessa ideia da lei do retorno, que é uma lei baseada em ideias asiáticas, né, e que foi se transformando, etc., e acabou se ocidentalizando, mas muitas das religiões tradicionais que a gente tem aqui no Ocidente, elas não trazem esse fundamento, né? Não existe essa ideia de lei do retorno, que é uma ideia que atende a um conceito, né, de que você tem que ser você será responsabilizado pelas suas ações por algum tipo de força moral existente no universo e que, portanto, você tem que agir, né, como uma pessoa boazinha, que você tem que amar ao próximo, senão consequências virão em função disso, né? Como se o universo tivesse uma medida moral e você tem que estar sempre atendendo essa medida moral para poder não angariar karma, não ter que reencarnar, não correr o risco de pagar espiritualmente por isso e etc. E o que o autor vai destacando aqui é que, na verdade, a lei mágica obedece à lei física, né, digamos assim, entre aspas. E então o que existe é a lei da causa e efeito, né? Então da mesma forma que se você, por exemplo, der um soco na parede, você vai sentir as consequências do impacto da resistência da parede sobre a sua mão, né? Então assim é a lei espiritual, né? Então, se você exerce uma força mágica, né, de ataque que não seja potente o suficiente para a resistência daquele alvo, você sente a resistência daquele alvo, né? Se você exerce uma força espiritual potente o suficiente para quebrar as barreiras daquele alvo, então aquele alvo é atingido e fim de papo, né? A coisa foi lançada e o objetivo foi atingido. Então, essa é a diferença dos conceitos, né? De que muitas dessas religiões novas, elas vêm com essa influência tanto kardecista quanto hindu, asiática ali, né? E vem trazendo toda essa conceitualização, e isso foi absorvido por algumas correntes mágicas
e até correntes que se dizem de bruxaria, de feitiçaria e etc. Enfim, né? Mas aí a gente traça essa diferença, né? De que não é acreditar que nunca há, não há lei nenhuma regendo as questões espirituais. Segundo a crença, há. Porém, é a lei do forte, né? Então, como nesse exemplo, né? Se você tem uma espada e você dá uma espadada no inimigo, mas o inimigo ele tem uma armadura, aquela armadura tem uma resistência. E se ele tiver uma espada, pode ser que ele contra-ataque, ou de repente ele tem um cachorro que protege ele ali do lado e você vai atacar ele e esse cachorro vem defender. Mas se ele não tiver armadura, se ele não tiver espada, se ele não tiver cachorro, né, a tua força, na maior parte das vezes, vai ser suficiente para atingir seu objetivo em relação a ele e nada te acontecer. Ok? Então, e que ele vem falando disso, né? Que o Kimbanda ele se coloca nessa posição de agente, né? De um indivíduo ativo que não necessariamente vai agir o tempo inteiro em função de atacar os outros. Isso é uma ilusão, né? Que se tem de que os Kimbandas eles ficam o tempo inteiro fazendo feitiços para destruir pessoas, etc. Tem Kimbandas, inclusive, que nem aceitam fazer esse tipo de trabalho, trabalhos considerados negativos, né? Por uma série de motivos. Mas existe essa ideia, né, de que os Kimbandas vivem em função disso, quando na verdade não. A Kimbanda ela instrui o indivíduo naquilo que é a vida, eu acho, né? É uma maneira crua de enxergar a vida, na qual você ama, mas você sabe que às vezes você é obrigado a atacar e se defender, né? Até para defender os seus entes queridos, as pessoas que você ama, etc. É como a vida na natureza, né? Tem lá a onça lá, por exemplo, né? Ela tem os filhotes dela e tudo, e ela é amável com os filhotes dela, né? Mas se alguém se aproxima e põe em risco a vida da cria dela ali, ela vira fera, né? E aí a consequência pode ser fatal para aquele que tentou a sorte. Então a base, né, do pensamento é basicamente essa. E aí ele vem trazendo aqui uma série de ensinamentos práticos, né, todos baseados nessa ideia, né, de ataque, de enfeitiçamento e tudo mais, de quebras de proteção. E aqui ele vem falando sobre velas, né, preparação de velas malditas, que são velas feitas como elementos adicionais para o seu feitiço, né? Então, dentro da ritualística ali a gente usa muitas velas, e aí essas velas, ao invés de serem velas básicas, né, elas são preparadas, ele vem aqui ensinando como fazer velas preparadas de modos específicos, né, especiais, contendo óleos especiais, partes de animais e etc. Para potencializar a força do seu feitiço, né? Ele traz também aqui um ritual de consagração das mãos, né? Que aí ele estabelece, por serem as mãos emanadores, né? Radiadores e receptores energéticos, né? Que uma mão que tenha sido preparada ritualisticamente para feitiços, né, de ataque, etc., ela é uma mão mais preparada. E aí ela ganha um potencial a mais, né? E aí ele ensina aqui como fazer um ritual, né, na qual você vai ativar e desativar, digamos assim, né, essa potência, né, essa característica de mãos malditas, vamos colocar dessa forma, né? Ele traz também receitas de pós, né? Que é para, dentre outras coisas, né, quebrar as proteções do indivíduo, né, o campo áurico do indivíduo, né, de modo que em tendo as suas defesas derrubadas, o ataque, né, ocorra de maneira mais eficiente.
E ele traz também aqui uma explicação sobre oferendas, né, e traçando um paralelo em relação àquilo que se oferenda e aquilo que se objetiva, né, que muitas vezes existem aqueles apelos pessoais nossos, aqueles desejos daquilo que a gente verdadeiramente quer, com aqueles apelos sociais, né, daquilo que a sociedade nos induz a, a querer de uma certa forma, né? E aí ele termina esse capítulo ensinando aqui um feitiço, né, passado por Dona Mulambo, com boneco e vela invertida e etc. E toda uma ritualística aqui de ataque, né, feito com boneco. O clássico boneco de voodoo, né? No capítulo 2 nós temos In Amorem Inducere, feitiços sentimentais. E aí ele vem falando da grande gama de pessoas, né, que procuram os serviços de feiticeiros para trabalhos de amor, né, que dois tipos de feitiços, né, de temas de feitiços são os mais procurados. Um é o amor, né, e o outro são pelas questões financeiras, né, então as pessoas procuram muitos feiticeiros para trabalhos dessas naturezas, né, mas que o amor ainda sai na frente, né, em função de mexer muito com os sentimentos das pessoas, né. Então que é preciso estar sempre muito preparado e equilibrado para fazer esse tipo de trabalho, porque, enfim, né, é uma movimentação energética muito grande e qualquer coisinha ali pode dar problema, né? Então esse é mais um exemplo de tipo de feitiço, né, que alguns feiticeiros preferem não fazer em função disso, né, de toda essa problemática que envolve a paixão, né? Muitas pessoas elas estão num estado assim muito descompensado, né? E quando elas procuram o serviço da feitiçaria, né, elas estão muito desequilibradas, né? E elas não só podem atrapalhar o andamento do feitiço em função desse desequilíbrio, né, causado pelo excesso da emoção que afeta a cabeça das pessoas, né, como muitas vezes acabam perturbando também o próprio feiticeiro, né, acabam perturbando a vida do indivíduo que se predispõe ali a fazer esse serviço, porque elas ficam naquela fixação, né, de querer o resultado para ontem, e a gente sabe que a magia não funciona dessa forma, né? A magia ela tem seu próprio tempo, né? Embora a gente estabeleça ali um tempo mais ou menos médio, né, para saber se o feitiço funcionou ou não, né? Mas não existe essa coisa de definir, né, que a pessoa vai estar na sua casa no dia seguinte, né, que a pessoa vai estar na sua casa em 3 dias, 7 dias, etc. Isso daí não existe, né? Existe na boca de quem é charlatão, né? E existe no ouvido de quem está desesperado e acredita no que esses indivíduos falam, né? Porque a gente sabe que a magia ela tem muita similaridade com uma consulta, mal comparando, tá? Antes que falem qualquer coisa que eu estou comparando uma coisa com a outra em par de igualdade, não é isso. Mas da mesma forma, quando você vai num médico, né, ele te passa um remédio, você toma aquilo e não tem como prever as reações que teu corpo vai ter em relação àquele remédio, quanto tempo o remédio vai fazer efeito, né? Assim é a magia, né? O feiticeiro ele vai passar ali né, o que deve ser feito, etc., ou ele mesmo vai fazer, e aquilo é lançado para o universo, né? E isso tem a ver com aquilo que eu falei antes lá, né? Que tem relação com a própria questão do alvo, né? Se esse alvo for um alvo preparado, for um indivíduo que tem ali sua vida religiosa, independentemente da religião, tem as suas defesas pessoais, etc., né? O feitiço ele pode ter mais ou menos eficácia. Às vezes pode até não funcionar, porque se for uma pessoa muito bem preparada, ela vai ter suas defesas. E aí por isso que o Danilo vai destacando aqui essa questão, né, da quebra da proteção áurica e
E nesse ponto aqui ele vem falando sobre... Nesse ponto aqui do amor ele vem falando sobre como fazer as análises para atacar esse indivíduo, né, de uma maneira mais eficiente. Aí ele vem trazendo aqui um cálculo numerológico, vem falando sobre as fases lunares, etc. E vem falando sobre quais melhores luas, né, para se trabalhar, né, esses feitiços, e vem fazendo um cálculo numerológico aqui para saber qual o resultado do nome do indivíduo, o resultado numérico, e assim definir as características que esse indivíduo tem para melhor atacá-lo. Isso é um método, né? Mas, por exemplo, existem vários outros métodos possíveis de serem usados, como, por exemplo, a astrologia. Eu lembro que esses dias eu estava conversando com os amigos e alguns estavam desmerecendo a astrologia, né? Tratando como se fosse uma banalidade, né? E eu estava falando justamente disso, né? De que a astrologia, ela tem uma funcionalidade, né? Para nós que somos magistas, né? Feiticeiros, etc., que nos dá o mapa da pessoa, né? Muitas vezes só pela gente saber o signo solar, né? Que é o signo da pessoa, o dito signo, né? E às vezes o ascendente. Às vezes só de você saber o signo e o ascendente da pessoa, ou só o signo mesmo, você já consegue traçar certas características daquela pessoa, e obviamente você vai fazer uma leitura fria a partir daquele momento, né? Ou seja, você sabe qual é o signo, você sabe qual é o ascendente, a partir daquilo ali você observa se a pessoa se encaixa nas descrições que você já sabe sobre aquele signo, né? As características, ou seja, aquela pessoa corresponde às características do signo que ela tem, ou ela está mais correspondente ao ascendente dela, né? E se ela se encaixa nesses parâmetros, você já tem ali uma boa base para saber, caso você queira fazer coisas boas ou ruins com aquela pessoa, né? Você já tem uma base para saber isso. Então, é uma leitura fria, né? Baseada num conhecimento esotérico muito antigo e que tem a sua funcionalidade muito grande para quem sabe utilizar. Teve um outro vídeo que eu comentei sobre isso, que eu trabalhava com uma pessoa e que numa conversa informal, a gente falando sobre tatuagens, né? Essa pessoa falou que tinha uma tatuagem, né? E eu perguntei onde era, ela me mostrou, né? Era uma tatuagem grande na perna de um determinado animal. E eu perguntei, por que você tem essa tatuagem? Ele falou, não, por causa do meu signo. E ali eu já, né, peguei aquela informação, guardei, porque eu sabia que era um signo problemático, né? É um signo que esconde características, né, geralmente voltadas para questões ilegais, imorais, obscenas. Então, é dizer que todo mundo que pertence a esse signo pratica essas coisas? Não. É dizer que existe uma tendência para a pessoa ter certo gosto por essas coisas e mantê-las ocultas. Quem entende de astrologia vai saber de que signo que eu estou falando, né? Muito facilmente. Enfim, como era um ambiente de trabalho, eu peguei aquela informação e guardei, mas conforme a gente desenvolveu a amizade, essa pessoa me revelou que tinha sido envolvida com uma série de questões aí problemáticas e tudo, e que até hoje, né, gostava de certas coisas consideradas imorais, vou colocar assim, né, pela sociedade. Era uma ótima pessoa, mas tinha esse lado oculto que fazia questão de esconder, mas que acabou me revelando por conta da nossa amizade, etc. Mas não me impressionou. Por quê? Porque eu já sabia em função do signo da pessoa. Eu já esperava por algo dessa natureza em função do signo. Então são leituras que nós fazemos a partir desses conhecimentos esotéricos, né, que podem ter desde uma função como essa que eu estou falando, totalmente inofensiva, né, eu não peguei aquela informação para fazer nada contra a pessoa,
apenas para me resguardar intelectualmente de que aquela pessoa ali tinha uma tendência para essas características e acabou se confirmando. E isso acontece muito comumente na minha vida, né? Eu uso a astrologia muito comumente nesse sentido, né? De pegar a informação e já fazer uma leitura fria que eu guardo ali, etc. Pode ser que se encaixe ou não, porque a astrologia não se resume só ao signo solar, né? Mas, ou ascendente, etc. Mas dificilmente alguém que eu saiba o signo me pega de surpresa por conta disso. E o Danilo ele vem trazendo aqui então esse cálculo numerológico, né, para fazer esse ataque, né, caso a pessoa queira atacar alguém, etc., para analisar as características do alvo e assim atacar de forma mais precisa, né. Aí aqui ele fala sobre um banho, né, para ser feito para acalmar a pessoa que está num estado emocional, passional muito grande, né? E destaca que 5 legiões de Exus que trabalham com um grande poder sobre feitiços sentimentais, né? Ele vem falando de Padilha, de Mulambo, de Sete Saias, Tiriri e Exu Veludo, né? E aí ele vem falando de feitiços de quebra de anjo da guarda, feitiço para separação de casais, explicações sobre corações de animais, né? O uso dos diferentes tipos de corações de animais que são usados nos feitiços, pós, perfumes, feitiços diversos, né? Usando esses elementos para o amor, rosas e orações, né? Então vai falando sobre explicações sobre rosas, né? E tudo mais, tudo envolvendo e relacionado a essas questões de feitiços de amor, também são conhecidos como amarrações, né, e etc. Chegamos então ao terceiro capítulo, Purgatis Igni Vitis, a limpeza energética corporal. E aí ele vem falando sobre isso, né, sobre questões de limpeza, né, e vai fazer aquela divisão clássica existente dentro do esoterismo, né, que é a divisão dos corpos, né, qual é o corpo material, o corpo astral e o corpo espiritual, né? Então isso é um conhecimento básico para todos aqueles que queiram entender minimamente a lógica, né, da magia esotérica, né, a magia de origem ali europeia e toda essa grande influência que a gente sofre, que não é exclusiva, né? Outras religiões, outros segmentos vão falar também basicamente disso, né? Da existência de um plano espiritual, do plano intermediário, que é o plano astral, e esse plano material aqui que a gente vive. Então a gente tem um corpo físico, a gente tem uma alma, que é o corpo astral, e a gente tem um corpo espiritual. Todos esses corpos conjugados, né, na nossa existência. E que esses corpos, então, né, o nosso corpo ele possui centros energéticos, né, e que esses seres, né, os Exus e Pomagiras, etc., eles corroboram para a alimentação dessas nossas energias e também para a limpeza, né? Então por isso que quando eles vêm, eles fazem uso de elementos, né, como bebidas e fumos, etc., para a limpeza de nossos corpos, etc. Por isso que muitas vezes você vai num determinado segmento de macumba, né, e você vai lá, toma um passe ou dá um abraço na entidade, ou a entidade te dá uma baforada de fumo, etc., e você se sente mais leve, né? Então, por causa disso, né, que existe ali uma descarga energética que é feita por esses seres, né, e que vem para então limpar e elevar essas energias. E aí o Danilo vem falando aqui sobre a importância de se manter cautela sobre o uso de determinadas substâncias, né? Especialmente substâncias entorpecentes, porque elas justamente alteram esse equilíbrio energético, né? E acabam por dar abertura para uma série de seres e coisas indesejadas na vida, né? Então o uso de drogas é desestimulado, né, dentro da maioria das correntes de Quimbanda, né? Embora possa parecer o contrário, né, mas
É deveras comum você ouvir, né, de que quimbandas não usam drogas, não bebem, etc., por conta desse desequilíbrio que essas coisas causam nos campos energéticos do indivíduo, né? E obviamente, né, por lidar com forças complexas, né, digamos assim, então qualquer desequilíbrio emocional, espiritual pode ter consequências muito maiores do que no caso da maioria das pessoas, né, porque né, é como o médico, né, que está ali o tempo inteiro lidando com pessoas com os mais diversos problemas, né? Ele tem que estar o tempo inteiro são e protegido, né? Com os EPIs e etc. Porque ele está muito mais exposto, né? Então a lógica é essa, né? O feiticeiro de Kimbanda, etc., que lida com energia de mortos, né? Com esse aspecto mais denso, né, dos campos espirituais, ele tem que ter um equilíbrio e uma preocupação maior nesse sentido por conta disso, né? Ele se expõe a campos energéticos muito mais complexos, né? Acho que muito mais complexos não é a palavra adequada, mas complexos, digamos assim. Campos energéticos complexos, né? E que portanto ele tem que ter cautela. E ele vem destacando aqui que essas limpezas corporais feitas aqui, elas não têm relação com aquilo que é entendido como ebó, né? Porque os ebós eles têm uma relação com os odus lá do Ifá, e do candomblé e de todos esses segmentos. Aqui a gente está falando de limpezas em função de energias que foram agregadas, foram recebidas, etc. Questão de feitiçaria e tudo mais, né? Aí ele coloca, né, os tipos de limpeza corporal: limpeza de cabeça, limpeza de tronco e limpeza de membros. Aí vem falando sobre os preceitos e atos que precedem as limpezas. Aí vem falando sobre a pólvora, o uso da pólvora, o uso de pó ígneo, o uso da cachaça, o uso dos ovos, das carnes, do carvão, do bolinho de farinha de aipim, do pé de galinha, de farinhas, de feijão, quiabo, grãos de milho, berinjela, chuchu, ervas, frutas, pipoca. Isso. Então ele vem falando sobre todos esses elementos, né? E o uso em cada um deles, né? Vem falando, aí vem ensinando aqui um feitiço, né? Para se livrar de ligações sentimentais, né? E etc. De amarrações. E esses últimos elementos que eu citei aqui são para equilibrar o indivíduo, né? Como as frutas, etc. Aí ele vem falando aqui ainda sobre o sabão da costa, né? Que é um sabão bastante usado aí por vários segmentos, né? De macumba, etc. Aí que basicamente é usado para tratamento espiritual, limpeza e descarrego, atração de prosperidade, sorte, paixão, riqueza e bons fluidos, e harmonização e cura carnal e espiritual. E ele vem falando aqui como se prepara e tudo, traz uma série de coisas que você pode, de elementos, né, que você pode acrescentar no sabão para direcionar, né, o seu uso de acordo ali com seus interesses, né? E então chegamos no capítulo 4, Simbólicos Hieroglíficum, o poder dos pontos riscados. Aí ele vem falando sobre o significado, né, da palavra símbolo, etc., da influência e o poder que os símbolos têm sobre as nossas mentes, né, na nossa cultura, etc., que desde lá da época rupestre, né, daquelas inscrições que os nossos ancestrais faziam nas paredes, até os dias de hoje o símbolo exerce uma influência muito grande, né, nas nossas vidas.
E aí ele vem falando, na página 153. O homem é o único animal capaz de criar um símbolo. Os símbolos marcam o passado, o presente e apontam para o futuro. Dentro do conceito religioso, um símbolo é uma expressão, uma forma de representação ou um código que possibilita a comunicação dos humanos com suas deidades. Os códigos que se tornaram símbolos foram se transformando, recebendo influências culturais, advindas do intercâmbio entre os povos. Podemos perceber isso ao estudarmos a influência do paganismo nos símbolos cristãos. Religiosamente, os símbolos dão sentido às buscas espirituais e são pontos de força capazes de expressar histórias, lendas, tradições, ancestralidade e todas as características de um credo. Símbolos religiosos são pontes para o sagrado. E aí ele continua. Nossa tradição visa integrar diversos conhecimentos para o esclarecimento de um ponto arriscado, pois dessa forma não limita ou restringe a amplitude energética do mesmo. Os pontos de Exu ou Pombagira são complexas assinaturas que objetivam a criação de uma intensa vibração capaz de agir no subconsciente dos adeptos e na própria estrutura astral. Cada vez que um ponto de Exu ou Pombagira é riscado, abre-se um portal entre os diversos planos, permitindo a manifestação, no plano material, desse espírito. Dentro da ritualística de incorporação, abre determinadas portas subconscientes, também conhecidas como portas corta-fogo, que facilitam a simbiose espiritual entre os espíritos e os adeptos. Cada linha, círculo, garfo, tridente, estrela e etc. que encontramos nos pontos riscados de Exu e Pombagira tem uma explicação, um porquê, uma finalidade específica. Quando os primeiros espíritos se manifestaram na Terra material, foram deixando um legado para que os verdadeiros decodificadores pudessem compreender a natureza e a forma de manifestação desses mestres. E aí ele vem falando, né, a classificação dos pontos riscados, ponto riscado da tradição, ponto riscado inspirado, o montado, né, e vem aqui fazendo a análise dos pontos, né, dos símbolos, e vem falando o que é a cruz, o que significa o garfo, né, o tridente, os tipos de tridente, né, e essas correlações todas que a gente encontra nesses pontos riscados, né, e vem aqui dando a explicação do porquê de cada um deles, desses elementos estarem nos pontos, né. Então é isso, chegamos então à conclusão. Bom, esse é mais um livro do Danilo, né, que a gente não pode deixar de destacar, como sempre, a maneira didática, né, e sempre muito clara que ele tem para descrever as coisas, né. Lembrando que esse é um segmento de Quimbanda específico, outros segmentos de Quimbanda podem ter outras explicações, o que é sempre muito importante da gente ter em mente, que a Quimbanda não é um corpo único, né, mas um segmento, né, que possui várias vertentes, né, várias linhas de pensamento, vários braços, né, dentro desse corpo, desse tronco que compõe a Quimbanda. Então nós temos um tronco, né, com vários galhos, digamos assim, né, como uma árvore, né, que possui raízes em comum, né, mas que se cria através de um tronco base, né, mas que se espalha através de uma série de galhos diferentes. E esses galhos diferentes são as vertentes de Quimbanda, são as linhas de Quimbanda e etc. Cada qual com sua base principal ali de influência, com suas próprias doutrinas e pensamentos, mas tendo sempre Exu e Pombagira como elemento principal. Então, o Danilo, ele, a meu ver, é um autor destacado nesse meio, né? Porque infelizmente, e isso é uma coisa necessária de ser dita, né? Nós temos uma deficiência muito grande de capacidade mesmo, de competência na escrita, né? Indivíduos que muitas vezes se predispõem a escrever livros sobre Quimbanda e etc. escrevem de uma forma deplorável, né? De uma forma triste, né? Coisas que eu leio por aí, né? De livros que chegam até minha mão, e eu nem faço resenha aqui de tão ruim que alguns materiais são, assim, tão mal escritos,
além dos erros mesmo ortográficos, né, erros de coesão, de falta de lógica, né, de coerência no pensamento, né, erros de apontamento histórico, enfim, né, coisas que não vale nem a pena apresentar, porque seria um vídeo só falando mal, né? Então, melhor nem trazer. Mas esse é um desses livros que a gente, né, um desses autores que a gente faz questão de sempre trazer aqui por causa disso, porque a gente sabe que é um trabalho de qualidade a ser apresentado. Independentemente da linha de cada um, né, eu acho que o importante é isso, né? Se a gente pensar a Kimbanda como uma coisa única, né? Focar ao invés dos atritos, né? Dos conflitos, focar nisso, em elevar a coisa a um patamar maior, né? Para que tire-se, né? Esse conceito, né? De que quem é Kimbanda é burro, né? Quem é Kimbanda é analfabeto e etc. Então eu acho que a gente está vendo aí surgir, e aí agora eu não falo só do Danilo, né, mas eu também já vejo outros autores surgindo aí com uma qualidade intelectual maior, né, com uma qualidade de pesquisa maior, e isso dá até orgulho de ver, né, saber que um segmento, né, um culto que foge ali dos padrões estabelecidos, né, pela sociedade, pela religião vigente, um culto marginal, né, um culto que vem para contrariar aquilo que é né, as ideias impostas, ainda assim pode, né, fazer isso de uma forma refinada, né, de uma forma intelectualizada, né, provando que macumbeiro também pode e é inteligente, né? Pode fazer pesquisa, sabe como fazer pesquisa, sabe como escrever e falar o português, escrever o português corretamente. Mas isso é um trabalho, né, que eu vejo surgindo nos últimos tempos, mas a gente não pode negar que ainda tem muita coisa mal feita por aí. Então é sempre importante saber filtrar isso, né, os materiais que tem e etc. E esse aqui é sem dúvidas um livro recomendado. Mais um livro aí que o Danilo vem apresentando e que vale a pena ter na sua biblioteca. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Salve a banda do diabo, salve a banda da Kimbanda. Claro, eixo.